News. São 7h34. A gente tem convidado no estúdio hoje o presidente do Sindicato Rural de Guarapuava, Rodolfo Luiz Botelho, está aqui com a gente para falar, entre outros assuntos, sobre o primeiro simpósio paranaense de agricultura sustentável e uso de bioinsumos, que vai acontecer entre 20 e 22 de junho em Guarapuava. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, é um prazer estar conversando aqui com vocês. Obrigado pelo convite. A gente, antes do intervalo, estava falando de assuntos bem relacionados a esses que vão ser os temas, né, centrais desse simpósio, né? O Marcelo até contou que ontem, quando ouviu falar sobre agricultura regenerativa, correu para o Google para tentar entender o que era, né? Então, para começar, eu queria entender esse conceito da agricultura regenerativa que está entre os temas em debate e que para a gente é uma coisa bem difícil de compreensão, mas que no campo já está fazendo muita sombra, né? Esse tipo de discussão e mudança na maneira de produzir. Bem, então mais uma vez, bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês, com o Marcelo, amigo de longa data. Voltando só um pouquinho, o Brasil é um dos maiores produtores agropecuários do mundo, né? Tem uma relevância extremamente grande, não só para a América do Sul, mas para todo mundo. Hoje o Brasil produz alimentos para quase 1 bilhão de pessoas, além de todo o fornecimento para o mercado interno. E a gente sempre fala, o pessoal diz, porque falta alimento no Brasil. Não falta alimento no Brasil, nós temos alimento suficiente para toda a população. O que falta é renda. E também um dado interessante que muitas vezes a gente tem que questionar é que muitas vezes sai na imprensa dizendo que o Brasil usa muito pesticida, usa muito inseticida, herbicida, defensivo agrícola, né? E na realidade não é bem assim, porque a gente tem que fazer o cálculo pela área total e pelas produções. O Brasil é um dos poucos países do mundo que tem 2 até 3 safras por ano. A maioria dos países, principalmente do hemisfério norte, produz uma safra por ano, porque tem 4, 5, 6 meses de neve. Então eles estão fazendo os tratamentos culturais para uma safra. O Brasil faz para 2, 3 safras. Então, em produção por tonelada, por hectare, o Brasil é extremamente eficiente. Muito mais eficiente que a Holanda, muito mais eficiente que toda a Europa, que o próprio Japão e tudo. Mas o que eu quero dizer com isso é que o Brasil tem uma produção agropecuária com impacto ambiental baixo perante o mundo, né? E é o mesmo caso do ser humano. A gente vai se tratar com medicamentos, com antibiótico, com anti-inflamatório, quando tem uma necessidade realmente premente. O que a gente está querendo, né, o que o mundo está querendo, os pesquisadores, é que esse impacto ambiental, essa utilização dos defensivos agrícolas também possa ter um decréscimo, ser diminuído. E o Brasil faz parte disso porque é um país tropical, né, onde tem uma incidência muito grande de pragas, as gerações de pragas, de doenças é muito rápido, porque nós temos umidade e temos temperatura. Mas a agricultura regenerativa, a agricultura mais sustentável, vem nessa ideia de diminuir a utilização dos defensivos agrícolas também, de ser uma agricultura mais sustentável, uma agricultura mais regenerativa e que a gente consiga trabalhar com produtos do sistema biológico, né? Quer seja com bactérias, quer seja com fungos naturais, onde daria maior resistência às plantas. Então esse pessoal que tem trabalhado com isso está tendo um resultado interessante. Isso era um mercado muitas vezes muito fechado dentro do sistema de produção orgânica, dentro de pequenas culturas, né? E foi ganhando, mas não está em grande escala ainda, né? Ele não é em grande escala, mas também não é uma coisa nova, né? Em 1800 já tinha muitos produtores que usavam esses produtos mais biológicos e insumos mais locais, né? Desde pó de rocha, que é a tal da rochagem, você devolver para a natureza alguns elementos que não têm sido colocados nos fertilizantes normais, né? Mas repor parte do que está sendo saído na produção, quer seja de grãos ou de carne. Então, é um conjunto de fatores, é mais uma ferramenta para o produtor rural de trabalhar de uma forma mais sustentável. Dentro desse sistema está o plantio direto, a conservação de solo, a rotação de cultura, né? De você não trabalhar só com monoculturas, de você fazer cobertura de solo, de você manter sempre o solo coberto, quer seja com diferentes espécies, aonde teria uma biota de solo diferenciado, porque cada raiz produz um exudato, cada espécie de planta produz algumas
alguns exudatos diferentes, e que atraem micro-organismos diferentes também para trabalhar, principalmente na questão de simbiose. Trabalham junto com a planta para produzir mais, produzir melhor, com utilização menor de defensivos agrícolas. Onde que é? Se eu fosse um grande... eu tivesse muita terra aí perto de Guarapuava, é assim, as pessoas, a fonte de informação mais relevante, mais moderna, mais atualizada, a academia, é a sociedade rural, é o Embrapa, é a Universidade de Guarapuava. Aonde que o cidadão fala, vamos ver como é que tá? Vamos trocar de máquina. Chama o filho, o genro, falou, ó, a gente precisa mais de tecnologia, vamos naquela feira. Como é que ele faz, como é que ele consegue entrar nessa onda, Rodolfo, do ESG? Do cara assim, não, a gente vai produzir mais, menos degradação, com menos água, com mais eficiência. Tem várias fontes de informação? São fontes diversas em diversas localidades. Alguns trabalhos começaram desde os anos 1800 e bastantinho, na Inglaterra, de utilização principalmente de remineralizadores. Seriam pós de rocha que contêm dezenas ou centenas de nutrientes em baixa escala, mas trazendo um equilíbrio melhor para o solo. Na questão dos biológicos, o Brasil está bem avançado, como tem algumas empresas também, quer seja americanas, canadenses, israelenses, australianas, trabalhando bastante com isso. Estudando diferentes bactérias, diferentes fungos, o pessoal do Japão muito forte isso, mas era sempre mercado específico, nicho de mercado, produção orgânica, produção de hortaliças, alguma coisa nesse sentido, até em função da escala, porque é diferente você produzir um adubo a nível industrial e de produzir alguns produtos, né, algumas bactérias num nível muito menor. Esse teu mundo é para chegar nos cereais? Está chegando no cereal soja, nesses milho. 2-3 últimos anos aí, com força, com resultados espetaculares. O que pesa mais nisso, na questão da opção, né, pelos bioinsumos e, como você falou, os mineralizadores, né, no lugar dos defensivos agrícolas, pesticidas? O que pesa mais? A questão ambiental ou hoje a dificuldade que se tem com a redução da oferta desses fertilizantes em escala mundial? É interessante esse teu questionamento. Eu acho que o boom que apareceu nesses últimos anos foi justamente porque os químicos, principalmente os fertilizantes, quer seja em função da pandemia, da guerra da Ucrânia, subiram muito de preço a nível internacional, diminuíram a produção, teve algumas restrições de alguns países de exportação. Então, a academia, os produtores rurais, os técnicos começaram a correr atrás de novas informações e buscar essas informações que já tinham em determinados setores para grandes culturas. Hoje, a Embrapa está trabalhando muito forte nessa questão de uma agricultura mais sustentável, regenerativa. O próprio IDR aqui, que era a antiga Emater, o IAPAR, que pesquisa, várias universidades e vários centros de pesquisas até particulares. Hoje, o crescimento das empresas de biológicos que produzem produtos biológicos, o crescimento tem sido gigantesco nos últimos 3, 4, 5 anos, ocasionando até que as grandes multinacionais, as maiores empresas do mundo, quer sejam de produtos farmacêuticos, mas principalmente as de produtos agroquímicos, de defensivos, estão comprando essas empresas menores. Caramba. Porque viram um nicho de mercado muito interessante. E a gente tem que pensar que todo produto, a demanda, quem comanda tudo isso é o consumidor, né? Então, hoje o consumidor está querendo produtos com impacto ambiental menor, né? Uns falam que pode ser até forçado esse modismo, que não quer dizer que sejam sempre mais seguros, mas nós temos que fornecer o que o cliente está querendo. E é um fator, eu acho, de diferenciação, quer seja para o Brasil, quer seja para o Paraná. Um dado bem interessante que eu acho que muitas vezes pode ser que teus ouvintes aqui não tenham. O Paraná tem 2,3% do território nacional. Então, quer dizer, o Paraná perante o Brasil é uma pulguinha, né? Só tem 2,3% do território. Nós nunca vamos poder competir em volume, em quantidade, quer seja na parte animal, parte agrícola, com grandes estados daqui a uns anos. Mas com 2,3% do território nacional, o Paraná é o maior produtor de grãos de todo o Brasil, inclusive do Mato Grosso, que é gigantesco. Porque nós produzimos soja, milho, trigo, cevada, aveia, então nós temos uma variedade de produção extremamente grande. Um outro dado ainda que é mais chocante, ainda
é que com 2,3% do território nacional, nós somos os maiores produtores de carnes do Brasil. Ninguém fala isso, porque nós produzimos frango, nós produzimos suíno, nós produzimos peixe, nós produzimos gado de corte, produzimos ovinocultura. Então, em volume, com 2,3%, nós somos o maior produtor de carne do Brasil, mais que Mato Grosso, Goiás, Pará, que são gigantescos. Mas por quê? Porque nós usamos muito bem a integração lavoura-pecuária. A pecuária utiliza parte do resíduo produzido pela lavoura, utiliza grãos, milho, soja, trigo, aveia, né? E com isso a gente tem uma transformação muito grande. O Marcelo, que gira bastante aí tudo, já viu a transformação que o agro proporcionou, quer seja na região de Maringá, Londrina, a última década no oeste do Paraná, né? O sudoeste, Pato Branco também, mas o oeste ali, Cascavel, Toledo, ali, Palotina, é gigantesco. O que foi a mudança de IDH, o crescimento, tudo. Mas isso é o poder de transformação de um agronegócio bem feito, onde tem uma conversa entre as cadeias produtivas, e eu acho que o grande passo agora é trazer essa informação para o pequeno produtor, para o médio produtor, para o grande produtor, de ter um impacto ambiental menor ainda, de trabalhar com uma agricultura mais regenerativa, mais sustentável, e é em função disso também que a gente já está há 2 anos trabalhando em cima de um projeto de fazer esse simpósio de agricultura sustentável e utilização de bioinsumos em Guarapuava. Vão ser 2 dias e meio, está vindo gente de Goiás, de Minas, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, produtores, pesquisadores, consultores. Olha que maravilha. Quando que é isso? Agora em junho, dia 20, 21 e 22. São 2 dias e meio inteiro de palestras com pesquisadores, com técnicos, com professores. Em Guarapuava, na cidade de Guarapuava? Vai ser em Guarapuava, na cidade do Lago, no centro de eventos Cidade do Lago, porque a gente quer colocar 400 produtores lá. Você é presidente do que, Rodolfo, hoje? Você é presidente da sociedade? Eu sou presidente do Sindicato Rural de Guarapuava. Sindicato Rural. E sou presidente da Comissão de Bovinocultura de Corte do Estado pela Federação de Agricultura também. Só um aviso para os ouvintes que quem tiver interesse em mais informações sobre o evento, sobre as inscrições para o primeiro Simpósio Paranaense de Agricultura Sustentável, o uso de bioinsumos, podem mandar mensagem aqui no WhatsApp, que eu tenho o link fácil aqui e você pode daí para a área de participante para saber mais e fazer inscrições. Me chamou a atenção uma coisa que você falou, quando mencionou a questão da postura do consumidor, que hoje busca certificado, selo nos produtos, quer saber procedência, se é orgânico, se tem menos impacto, e isso não só na área industrial, mas também nos produtos do agronegócio, né? Mas em um momento você falou que nem sempre... que por vezes isso tem mais a ver com o modismo, né? Porque nem sempre é mais sustentável mesmo, ou mais saudável mesmo, né? Eu queria que você explicasse isso. O que às vezes a gente acredita aqui, né, na cidade, na hora que vai no supermercado, que está comprando um produto que é mais benéfico e nem sempre é. Olha, tem uma palavra para isso. Não, deixa agora eu vou pegar a Roberta. Roberta, tem uma palavra para isso. Olha aqui, olha que interessante. Também são as certificadoras que avaliam as conformidades da agenda ESG, contribuindo para o combate a greenwashing, termo utilizado para se referir a um falso discurso de proteção ambiental. É quando o cara fala que ele é corretinho, Roberto, mas é só embalagem. Por dentro não é isso tudo. A grande questão, isso pode dar até um pouco de polêmica, mas a grande questão é que nem tudo que é natural, orgânico, é 100% seguro. Nem tudo que reluz é ouro, sabia? Também. O problema é que também na natureza existem bactérias e fungos que são maléficos, que trazem problema. Então o que se quer até dentro desse simpósio também, vai estar o secretário de Agricultura e tudo, nós estamos fazendo em conjunto com o IDR, Emater e APAR, e o Grupo Gás, que o Grupo Gás é o Grupo de Agricultura Sustentável, com sede em Goiás, que está trabalhando já há um bom tempo com essa questão de uma agricultura mais sustentável, mais regenerativa. Mas o que a gente quer, só cortando um pouquinho, é que está sendo trabalhado lá com o Grupo Gás, lá em Brasília, com o Ministério da Agricultura, com a Secretaria de Goiás também e aqui no Paraná também, são normas, padrões de segurança também para os bioinsumos. Porque também a gente tem na natureza e a gente pode ter a infelicidade de multiplicar alguma bactéria, algum fungo que não é benéfico.
Isso já aconteceu, se lembrarem, eu não me recordo o ano, mas com problema de bactéria em alguns alimentos na Alemanha e teve mortes de pessoas em função Ou disso. seja, existe um risco de optar pelo bioinsumo? Não que seja pelo bioinsumo, quando você não tem protocolos de segurança Sim. ou quando você está colocando qualquer coisa achando que é um bioinsumo, mas aquele bioinsumo não tem uma certificação, a multiplicação não foi feita de maneira correta, tem contaminação com outros fungos ou outras doenças. Então, vai ser polêmico, mas nem tudo que é orgânico é melhor do que o convencional, isso que eu quero dizer. Para a saúde humana. Para a saúde humana, para a saúde humana, porque você tem que ter protocolos de segurança, né? Existe, e a gente sabe, a gente pega vírus, a gente pega bactérias, a gente pega fungos que também são maléficos e isso também pode estar em algumas plantas. Legal. Tá? Então a gente precisa estar ciente disso. E dentro do simpósio, o secretário da Agricultura ficou de mostrar um trabalho que eles estão fazendo para ter um protocolo, ter normas de segurança para você produzir ou reproduzir esses insumos biológicos, quer seja em indústrias, quer seja em propriedades, quer seja em cooperativas. Você tinha me perguntado um tempo atrás o que chama a atenção do produtor para entrar dentro desse processo, dessa agricultura mais sustentável e regenerativa. Primeiro, tem que ter o apelo de custo, né? Um custo menor, ser mais viável, diminuir um pouco a dependência dessas grandes empresas de químicos, de agroquímicos, né? Então é mais uma ferramenta, mas também não é uma competição entre orgânico e agricultura convencional. Ah, não, eu vou agora ser 100% orgânico. Moçada, é extremamente difícil uma produção 100% orgânica, ainda mais em médio e larga escala. Você precisa ter ter a possibilidade de usar alguns agroquímicos, como nós usamos algumas anti-inflamatórios, antibióticos, quando a gente necessita. Tá? Então é mais uma ferramenta para o produtor rural poder utilizar, poder diminuir o seu impacto ambiental. Vou dar um exemplo, se eu uso na cultura da soja 3, 4 entradas de fungicidas para controlar fungos, quem sabe com os biológicos eu vou usar 2. Quem sabe com os biológicos eu vou diminuir os inseticidas. Mas não vai ser 100% orgânico. Pode não ser 100% orgânico, mas o impacto ambiental é menor. E para a saúde também, porque daí lógico. É um equilíbrio entre uma coisa e outra, né? Isso, com certeza. É isso que é a ideia. E a gente quer nesses 2 dias justamente isso. Cada meio-dia, que vão ser as palestras, vão ser 5 palestras. Sempre vai ter um produtor rural falando das dificuldades, das demandas, qual foi o gargalo, né? Vai ter pesquisadores, vai ter professores e consultores em cada meio-dia, além de quase 50 minutos de mesa redonda de discussão dentro dos processos. Então vai discutir agricultura sustentável, agricultura regenerativa, bioinsumos, remineralizadores, como produzir de uma maneira eficiente, econômica, não dependendo 100% das grandes multinacionais, mas fazendo um produto de melhor qualidade, quer seja nutricional e até na questão de segurança de saúde. São 7h52, hora de fazer uma pausa para intervalo, a gente já volta para concluir a conversa. São 7h54. O presidente do Sindicato Rural de Guarapuava, Rodolfo Luiz Botelho, é hoje o nosso convidado aqui no estúdio para falar do primeiro simpósio paranaense de agricultura sustentável e uso de bioinsumos, que vai acontecer entre os dias 20 e 22 de junho em Guarapuava. A gente antes do intervalo falou bastante sobre o tema desse simpósio, né, que vai ser o primeiro sobre o assunto aqui no Paraná, vai vir gente do Brasil inteiro participar. E eu queria saber sobre a questão do uso das novas tecnologias no campo, e você já me contou no intervalo que vai ter um evento específico só sobre isso, né, sobre inovação. Qual que é o peso hoje, né, das tecnologias e da inovação no agronegócio paranaense? Esse é outro evento que a gente está montando, lá para agosto também vai ser em Guarapuava. Vai ser um evento chamado Inovação do Agro, 8 e 9 de agosto. É específico para, principalmente o foco é pequenos e médios produtores, claro que também grandes, mas de mostrar que existe inovação vindo para o agro, existe produtos, existem processos que podem ajudar o pequeno e o médio produtor no sistema de cultivo, no sistema de produção do agro. Então são tecnologias que muitas vezes estavam restritas, quer seja nos Estados Unidos, Canadá, Japão, Austrália, que existem no Brasil, principalmente com grandes grupos no Centro-Oeste, mas também tem muita tecnologia que é adaptada,
que serve para pequenos e médios produtores aqui da região sul e que muitas vezes esse público tem mais dificuldade de captar essas informações, de encontrar essas informações. Então a gente quer desde levar a informação para o pequeno produtor que produz alface, que produz morango, como o produtor que está mexendo com leite, como o produtor que mexe, que o grande gargalo do sistema produtivo do Brasil e do Paraná também é gestão de propriedade, é custos, né? E vamos ser sinceros aqui, mais uma vez, o produtor mais tradicional sempre ele tem grande dificuldade na parte de gestão, na parte de acompanhamento de custos, quando muito anota numa cadernetinha e tudo, e o que a gente está fazendo através da Federação da Agricultura, através do Senar e dos sindicatos rurais, é levar cursos de capacitação, de informação para o pequeno produtor, para o médio, para a esposa, para os filhos, para os funcionários também. E que muitas vezes, se o produtor não gosta dessa parte da informática, até de anotação, que a filha faça, que a esposa faça, né? Mas que realmente ele tenha um custo da sua produção, até para ver a margem. Porque o que a gente está vendo é que sempre está tendo o êxodo rural, mas é principalmente do pessoal que não se capacitou e tem dificuldade de se manter na propriedade. Então, esse encontro de inovação no agro é justamente isso, para levar informação e tecnologia para o homem do campo. Legal, tem muita gente pedindo o link aqui do evento, hein? Olha. Tem um ouvinte agora que acaba de nos escrever, que é o Tarsis, que trabalha com automação industrial e que está integrado com a agro e se interessa em participar da feira. Vai para a Bahia semana que vem participar de uma outra feira no agro. Legal. Nessa área de inovação, a gente sempre fica na seguinte dúvida: como é que está a questão da conectividade no campo? Porque se fala, né, da chegada da internet 5G e que o maquinário funciona hoje fala com aqui, autonomia. O tal do SLS, o SLC, está falando a mesma Isso coisa. aí. Mas e aí, isso já está funcionando plenamente? Esse é um grande problema, e aqui eu vou dar uma cutucada até no próprio Estado. Foi prorrogado agora, o produtor tinha a obrigação agora nesse primeiro semestre, o cadastro e principalmente a nota do produtor rural online, né? Que é a nota de venda de mercadoria ser online. Como manter essa obrigatoriedade? Foi prorrogado por mais um ano, já foi prorrogado uma vez, foi prorrogado mais um ano. Porque no interior, vamos ser sinceros, não tem internet, não tem 3G, muito menos 4G ou 5G. Muito menos 5, né? E muitas vezes não tem nem antena, nem link para internet mesmo dentro da propriedade, né? Então é uma grande dificuldade disso. Eu acho que, claro que o Estado está com razão, tem estados que já estão trabalhando com a nota de produtor eletrônico, mas tem que ter condições básicas que o produtor... Mas tem muito lugar que não tem mesmo. Absolutamente. Muito lugar não tem nenhum sinal. Pega o interior, Goioxim, Campina do Simão, Nova Tebas, Roncador, tem lugar que não tem nada. Fundo de Guarapuava, né? Também não tem nada. Então precisa dessa conectividade. Agora parece que nas questões dos pedágios vai ter a conectividade nas estradas durante todo o trajeto, mas precisa, o Estado tem que achar alguma maneira, quer seja com as operadoras, de levar essa conectividade. Porque eu sempre falo, e até brinco com alguns políticos e alguns deputados aí, que o agricultor precisa de 3 coisas. Ele quer 3 coisas, que é estrada, estrada e estrada. Mas não pode pensar em estrada só em levar a commodity, né, de levar o grão, de buscar a soja, não é isso. Estrada também é educação, porque é onde vai o micro-ônibus, vai a van, e a estrada é a saúde, onde a hora que precisa ele pode sair no médico que vai a ambulância. Então para não ficar isolado, daqui a pouco ter êxodo rural, porque ninguém quer ficar, principalmente os mais jovens, sem conectividade. São 7h59, a gente vai encerrando a entrevista, só vou registrar aqui a participação do professor Almir Noato, que é do curso de agronomia da UTF-PR, de Dois Vizinhos, que está acompanhando a entrevista, diz evento muito necessário para uma agricultura sustentável, está parabenizando pelo evento, Botelho. Eu agradeço a tua participação, esse é Rodolfo Luiz Botelho, o presidente do Sindicato Rural de Guarapuava. Depois a gente compartilha nas redes o link para inscrições no primeiro simpósio paranaense de agricultura sustentável e uso de bioinsumos. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço, muito obrigado, e qualquer coisa estamos às ordens no Sindicato Rural de Guarapuava também. Vamos encerrando por aqui. Vamos. Até amanhã. 10 para as 7, um abraço.